É uma façanha, né? É uma façanha do Rodrigo Moledo. É uma façanha, uma atitude de coragem, de força, ele jogar com o ligamento rompido. Ele não rompeu durante o jogo, ele jogou com o ligamento rompido, portanto, eu reitero o elogio, a fibra, a força do Rodrigo Moledo. O curioso é que ele não tenha relatado uma dor mais intensa que fosse suficiente o departamento médico do Inter fazer uma observação, fazer um exame mais detalhado, mais minucioso para dizer, bom, está rompido. Enfim, essa é a curiosidade que eu tenho, mas o Moledo deve ser está mostrando que é um sujeito com uma fibra impressionante a ponto de resistir a uma dor que para alguém é muito forte, para ele bate aqui e ele faz assim. Que jogador é esse, Rodrigo Moledo? A própria complexão física, né? Ontem o JB comentou sobre isso, né? Que o atleta de futebol, ele convive com dor, né? Então o cara tem lá 2, 3 dias de recuperação que ele vai estar sentindo algum tipo de dor. E sabe que ontem eu comecei a procurar casos e vasculhar a internet sobre alguma situação e eu fui meio que sentando o pó daquilo que eu considerava. Ontem, por exemplo, poxa, mas peraí, como é que o departamento médico não vai lá? Peraí, mano, teve uma pequena dor, porque para mim a nota do Internacional é que deixa dúvida em tudo, porque eu sinceramente não entendi o porquê que tem que estar, ele sentiu uma pequena dor. Parece que ali, eu senti isso na nota, que tem uma certa explicação. Olha, ele sentiu uma dor lá no jogo, eu não entendi essa colocação da nota. É uma tentativa, na verdade. Uma tentativa. Aí eu pensei, poxa, mas cara, daqui a pouco o médico chega no Moledo, como disse o JB, e disse assim, pô, Moledão, o que foi? Não, eu tô com uma dorzinha aqui. O cara olha e tal, não era o ligamento da frente, né? Era o ligamento de trás. Então, daqui a pouco, mesmo apalpando alguma coisa, não fosse possível a sensibilidade do médico. Tá, mas tá bem? Não, eu tô bem, porque a dor é normal. Eu imagino que tenha sido por aí. Porque ele joga demais no jogo contra o Goiás já com esse... Ele é o melhor em campo do Inter, eu acho. E vários ontem, quando a gente debateu aqui, e muito obrigado pela nossa audiência aí, muita gente começou a mandar no Instagram, inclusive educadores físicos, isso, olha, geralmente acontece isso, acontece aquilo, a compreensão física do jogador, o jogador vai chegar lá, ele está recuperando uma titularidade, ele não vai querer ficar fora, sabe? Tem algumas coisas também que podem ter ajudado para que passasse, porque realmente, eu cheguei a essa conclusão e mudei de opinião. Dificilmente vai ter como exigir do médico uma ressonância para cada dor que o jogador sentir. Ele não vai pegar o cara numa dor. Exato. Né? Eu acho que seja mais por isso. Deve ter alguma coisa ali que escondeu, de certa forma, a lesão. Eu acho que essa coisa que tu fala, uma das coisas, é a capacidade que ele tem para resistir à dor. E não querer sair do jogo. A capacidade entendeu? que o Moledo tem para resistir à dor é um negócio impressionante, a ponto dele não relatar isso para o médico com maior intensidade. Diferente de ontem que nós brigamos, hoje o debate é para ser sobre a situação do Moledo, né? Quando tu falasse aqui é debate. O debate às vezes tem divergência, a gente briga e tal. Não, mas assim, faz parte. Nós não brigamos, nós divergimos. Divergimos. Não, tanto que você é telespectador mais atento, viu que ontem o Meneghete deu uma paulada, e aí depois, minutos depois, vestiu as sandálias da humildade e foi pedir informações para mim sobre o que o Renato tinha falado e tal. Porque ele humilde. depende de mim. Eu sou sempre humilde, permanentemente. Eu ando de mãos dadas com a humildade. Eu ouvi pelo menos 2 médicos e 2 preparadores físicos. 2 pessoas do Inter e 2 pessoas que não são do Inter, tá? E para ter opiniões diferentes sobre o assunto. Mais ou menos isso que o Bagé falou, mas eu só queria colocar mais algumas questões aqui. Primeiro, eu até anotei aqui, fatalidade. Absolutamente, não há absolutamente nada que possa ser feito para evitar essas lesões. Fique ciente, torcedor do Internacional. A preparação física não faz diferença nesse caso, é fatalidade. Tanto que foi bem lembrado pelo Dr. Guilherme Caputo, que é lá da minha cidade, inclusive, lá, a família é lá de Palmares, perto de Capivari. O doutor Guilherme lembrou, só o Saravia foi sozinho, que ele foi girar e prender o pé na grama. De resto, todo mundo foram pancadas batidas. Outra questão, sabia que o Rivarola, conheceu o Rivarola? Claro. Um zagueiro que jogou um pouquinho de bola aí, né, no Grêmio e tal, né? Campeão da América com o Grêmio. O Rivarola já chegou com este ligamento de trás rompido. E quando foi feito o exame, foi doutor Alarico Endres, diagnosticou isso e trouxe ele para o consultório do doutor Márcio Bolzoni. E no consultório do doutor Márcio Bolzoni, que ainda não era médico do Grêmio, se constatou ali que de fato estava rompido, mas que ele já jogava. E o Grêmio, a partir de então, disse, cara, se tu tá conseguindo jogar, vai. E eles contrataram o Rivarola, apostando no risco. Imagino que ele possa ter tido até um primeiro contrato de risco, assim, se tu lesionar, o Marcelo Oliveira foi assim no Grêmio, e o cara jogou uma enormidade. Então, a diferença, vou tentar mostrar aqui, do joelho, quando é o cruzado dianteiro, é a rotação, e o joelho fica frouxo. Ele, só para movimentos para trás, que esse tendão aqui de trás segura. E como tu não faz tantas movimentações para trás,
não faz tanta diferença no primeiro momento. E muitas pessoas jogam sem. E aí uma outra informação. Há correntes que achariam que o Rodrigo Moledo não precisaria operar, mas o Inter quer operar. Porque o Dedé fez isso, só que deu errado. O Dedé do Cruzeiro, Dedé e Léo Gomes foram os dois caras que tiveram a mesma lesão, tá? Nesse traseiro que é mais raro, vamos dizer assim. O outro é mais normal. O Dedé, ele perdeu 5 meses da recuperação dele tentando fazer só com fisioterapia e não conseguiu. E aí ficou 1 ano e meio parado porque ele teve que operar. Então não vale a pena. Mais antigo que o Rivarola, e o Meneghetti vai lembrar, o Ricardo Gomes, foi um baita de zagueiro, quando ele sai do Fluminense, ele tinha a possibilidade de ir para o Barcelona. E aí o empresário aconselha ele, olha, com esse problema que tu tem no joelho, lá tu não vai passar. Mas eu te garanto que lá no Porto vai passar. Que era mais ou menos essa conversa. Não é que um departamento médico fosse tão desleixado quanto o outro. É que o Barcelona não aceitaria esse tipo de lesão. Não, vai ter que passar por cirurgia. E o Porto, em determinado momento, fez um tratamento alternativo e ele seguiu carreira. E queria fazer um agradecimento público. Ele vai falar amanhã também no meu programa da Rádio Bandeirantes. Só faço merchan aqui. Dr. Márcio Bolzoni deu uma entrevista de 20 minutos, extremamente lúcida. Ele é o cara que mais entende desse assunto, que mais operou. Ele operou, por exemplo, o Adilson Batista. E o Adilson Batista voltou a jogar futebol depois disso. O Nenê, que era um zagueiro do Grêmio, também da década de 90, foi operado. E é muito complexo, mas dá para sair dessa.